Muito bem, eu estava assistindo um suposto debate ali entre Gabriel Monteiro e um tal de Raul Santiago, líder comunitário no Complexo do Alemão, né? E suposto defensor dos direitos humanos. Gabriel Monteiro, né? Para quem não sabe, é esse youtuber que é um policial e que publica, né, no seu canal aqui pelo YouTube uma série de vídeos em que ele, vamos dizer, seguindo a mesma linha provocativa ali do Arthur Moledo, também consegue, vamos dizer assim, levantar questionamentos bastante inteligentes. Né? Embora ele seja novo, tem que considerar isso. Ele é um rapaz novo, tem 20 e poucos anos. Então é claro que ele se empolga, ele é meio ansioso, mas ele leva em conta que ele é um policial. E eu o admiro por isso, porque ele me parece ser uma pessoa bastante competente, responsável e correta na profissão dele, levando em conta também que pessoas da minha família são da polícia militar e são pessoas corretas, né? Alguns já se foram, mas foram pessoas corretas nas suas carreiras, né? E são pessoas que, assim como Gabriel, né, estavam ali mantendo a ordem e a segurança pública. Então eu já o admiro por isso e admiro as provocações dele. Assim, acho que ele é bastante corajoso para fazer isso, consegue abdicar do seu papel de policial, claro, né, para fazer as provocações. As pessoas o hostilizam e ele se mantém frio e né, não abusa, né, do seu poder policial. Mas a questão é a seguinte: ele estava conversando com um líder comunitário, né? Vivendo numa favela. Bom, eu vivi numa favela também, assim como esse líder comunitário, já vivi numa favela e de fato a gente vê muita coisa ruim na favela. Né? Só que o que me parece é o seguinte: vou usar aqui como exemplo aqui, Paulo Freire, né? O que o Paulo Freire faz? Claro, eu estou falando como, né, aqui, dando palpite, né, como estudante, como aprendiz, né? Tem ainda há muito que aprender sobre Paulo Freire, e muito do que eu também venho aprendendo com outros grandes estudiosos a respeito, né, da pedagogia do Paulo Freire. O que, assim, mas numa leitura aqui, o que dá para perceber claramente? Qual que é o método do Paulo Freire? No caso, alfabetizar. É o tentar, por meio de um aprendizado na língua, a criança se emancipar dos seus, assim, não se emancipar necessariamente do seu transcender as suas condições, né? Ou seja, se educar, né? Ser uma pessoa que a promover a formação, né, da pessoa de modo que ela vá além, né, das suas condições materiais, mas que ela se emancipe ideologicamente dos seus pais, da sua comunidade e dos valores, das tradições locais, mas ao mesmo tempo ela se mantenha nessas condições, nesse mesmo lugar, para no final, como ele faz aqui, porque isso aqui é uma coleção de alguns textos dele, né, de palestras, em que ele no final começa a fazer explícita propaganda marxista, ou seja, ele vai ensinar as pessoas a se manterem nos locais onde vivem e, vamos dizer assim, de certa forma, transformarem esses lugares transformar os valores desses lugares por meio de uma linguagem. Mas isso deve ser uma das linhas do Paulo Freire, né? Ou seja, ele, de certa forma, o jovem ali, né, a criança, o jovem vão, vão se desgarrar dos valores de seus pais e ao mesmo tempo vão tornar-se agentes socialistas vinculados ao marxismo e de certa forma vão preencher, vão meio que perverter os valores dos lugares onde eles vivem. É mais ou menos assim aqui, conforme esta referência aqui do Paulo Freire, você percebe uma linha da pedagogia dele nesse sentido, né? E o que eu percebo nesses líderes comunitários, levando em conta esse, levando em conta outros discursos de líderes comunitários que eu já ouvi por aí, e levando em conta que eu também já morei numa favela, me parece que eles fazem a mesma coisa. Porque a questão é a seguinte, né? Um líder comunitário, né, numa favela, no meu entender, aqui, né, na minha humilde opinião, ele tem que tentar ensinar as pessoas a transcenderem o seu meio, mas não perderem os seus valores, mas a conservar aqueles bons valores que elas têm e expandi-los e que elas possam ir além daquelas fronteiras ali, entendeu?
Por acaso, me diz aí, quem que tem o sonho de viver no Complexo do Alemão? Alguém tem um sonho de comprar um terreno, construir uma casa no Complexo do Alemão? Não. Então é claro que as pessoas têm que se virar com o que tem lá. Muita gente não pode sair. Pode ser que o governo possa promover, né, meios das pessoas morarem em lugares mais seguros, né? Ter lá casas populares em que as pessoas tenham condições de pagar, com mais policiamento, porque se é claro que numa favela, como disse o professor Olavo de Carvalho, de 100%, uma favela, se uma favela tiver 20% de criminalidade, ela não aguenta, no máximo é 10%, mas a criminalidade está ali. Né? E muita gente é tiranizada na favela, muita gente, as pessoas que vivem no favelão têm medo, eu sei, eu já vi isso de perto. Né? Eu fui testemunha de crimes, eu fui testemunha de um monte de desgraça em favela. E que força que nós temos? Nenhuma, né? Não estamos armados. Então é claro que, né, por mais que se consigam empreender projetos aqui e acolá para melhorar a vida, eu acredito que o, uma pessoa que se torna um líder comunitário, ele deveria estar orientando as pessoas a ir além daquelas fronteiras. Porque, vamos dizer assim, se a questão é se emancipar, porque me parece isso, segundo o discursinho daquele cara ali, daquele suposto líder comunitário do Complexo do Alemão, a questão é que ele se queixa muito de que a ação da polícia é muito violenta. Em muitos casos é mesmo. E que entra muita pouca educação, cultura, papapá. Mas pera lá, né? Que seja uma realidade isso, onde eu vivi também, você via prevalecendo muito mais tráfico de drogas e os negócios, né? Pessoas abrindo negócio, mercado, lanchonete, igreja, bar, né? E de fato você não tem uma orientação espiritual, cultural, né, para as pessoas, uma profunda. Você não vai dizer que igrejinha de garagem está orientando as pessoas, né? Você não tem centros culturais que realmente vão despertar um senso do mundo maior para as pessoas, né? Então, é claro que é difícil muitas vezes inserir, porque também as pessoas que vivem nesses lugares também não estão muito afeitas a isso. Elas são um tanto resistentes, eu vi isso, elas não têm um interesse. A vida não é tão fácil para elas, mas o que não é desculpa para as pessoas não buscarem tornar-se mais espiritualmente, né, profundas, mais, né, preencher, né, o seu interior, a sua mente, né, com cultura, desenvolver habilidades que possuem as suas potencialidades. Isso não é desculpa, mas na prática é difícil. Então é claro que o incentivo deve ser as pessoas ir além das fronteiras da favela e não criar uma comunidade que me parece a tendência ali é criar uma comunidade independente do sistema, do Estado, que não provém nada, que só manda policiais, os policiais são os malvados que vão lá, como se os bandidos realmente estivessem protegendo. Se os bandidos protegem essas comunidades e as pessoas dessas comunidades é por interesse próprio, como o Gabriel falou. Basta uma pessoa dessa pisar na bola ou algum desses criminosos, traficantes extremamente perigosos, líderes de facções, suspeitarem que algum desses moradores está bancando o X9 aí para, né, o troço, né, pegar fogo, pro troço, né, o bicho pegar para o lado da pessoa, pro lado da pessoa. Então é claro que a questão seria fazer as pessoas intensificar aqueles valores que as pessoas têm, não deixar esses valores serem corrompidos pelo meio onde elas vivem e incentivá-las a ir além daquilo ali. Porque se uma favela está numa periferia do meio urbano de uma cidade, a cidade, do ponto de vista de muitas das pessoas que moram na favela, se torna uma periferia também. Né? A recíproca é verdadeira. É claro que nem todo mundo tem boa vontade ou tem boa vontade constantemente de ajudar as pessoas. Então as pessoas, em primeiro lugar, têm que ajudar a si mesmas. E eu acho que a responsabilidade, no meu entender, de um líder comunitário seria essa. Não de fazer estilo Paulo Freire. Vamos emancipar isso aqui e nos tornar nós aqui que vamos prover a nossa comunidade, a nossa cultura, o nosso estilo de criar outros valores. Né? Porque no fim das contas tudo isso tende ao que? A fortalecer muito mais o crime que está ali, porque essas pessoas acabam se tornando, né, por meio desses discursos, as pessoas que moram num favelão acabam se tornando muito antipáticas a qualquer coisa que esteja fora da favela, seja a polícia, sejam os burguesinhos, enfim, a classe média,
E de novo volta aquela velha história, aquele chavão, aquele clichê, aquele, né, de que o bandido, no fim das contas, é um justiceiro fora da lei, né, que está provendo o bem real. Tem que cuidar com essas coisas. Me parece isso, na minha humilde opinião, que é o que o Gabriel Monteiro não conseguiu. Ele tentou explicar uma série de coisas e o cara não deixou. Quer dizer, é claro que aquele cara ali, no meu entender, ele pode não estar diretamente ligado a facções criminosas, mas com certeza ele está. Só o discurso dele já deu muito mais moral para facções criminosas do que para a polícia. Né? Como se a polícia, tipo assim, não. Como se lá no complexo do Alemão eles vivem num paraíso e a polícia chega lá para incomodar a vida das pessoas. Sendo que lá no complexo do Alemão, né, você tem um perigo enorme ali, você tem muita gente criminosa, perigosa vivendo ali. Né? E é claro que as pessoas que estão ali e que muitas vezes são testemunhas desses crimes têm muito medo de abrir o jogo. Abrir o jogo com a lei ou mesmo até com a reportagem, com o jornal local, por medo de serem identificadas e repreendidas da pior maneira possível por esses mesmos criminosos, não é mesmo? Então, o cara quer ser líder comunitário, ele que, em vez de querer fazer né, querer fazer como o Paulo Freire, né, é, as pessoas se limitarem àquelas circunstâncias ali e querer, vamos dizer assim, inocular nelas valores diferentes para que elas se sintam independentes, né, e se sintam avessas ao resto do mundo, né, e muito mais afeitas a colaborar com o crime, não com a lei, né, ele devia exatamente fazer essas pessoas conservarem aqueles valores que elas têm ali e que elas, tendo chance, que elas vão se. Elas vão fixar, vão fazer uma vida fora da favela, para além daquilo ali. Uma vida melhor, um lugar melhor. Conquistar um lugar melhor, mas isso primeiro depende de tornar-se mais independente, né? Tornar-se mais inteligente, né? Espiritualmente mais elevado, mais consciente do mundo maior. Né? Que o mundo é bem maior que aquilo ali. Era mais ou menos isso, eu espero que seja útil.